Seja bem-vindo aqui. É um espaço de vocês também é da família Fat Strike. O mestre Baiano que é o frente aqui, que toma conta, o mestre Tony. E se eu quiser, quando o senhor quiser vir aqui, o senhor seja super bem-vindo, tá? A casa é sua. Aí, de início, eu queria que o senhor falasse quem o senhor é, de onde você veio. Eu sei que são muitas coisas. E até a gente poder chegar na parte do Muay Thai, do MMA. É isso, tá bom, mestre? Fica à vontade. Eu que agradeço aqui o convite de estar aí participando desse projeto, né? Eu sou um cara que gosta de abraçar essas ideias, novas ideias, né? E o que eu puder fazer aí para poder estar ajudando a todo mundo que é envolvido no mundo da luta, né? Eu tenho as minhas especialidades na luta, mas tenho contato com várias lutas, né? Como eu trabalho com MMA, então eu tenho contato há muito tempo com várias lutas, jiu-jitsu, o pessoal do wrestling, né? Então, graças a Deus, o esporte, no geral, me deu essa oportunidade, principalmente as artes marciais, de estar conhecendo os grandes mestres, novos treinadores, então tudo que for para poder estar somando aí com novos projetos no desenvolvimento do esporte e das artes marciais, eu estou dentro, né? Então, vou começar falando que eu sou um treinador 50 a mais, né? Vamos falar assim. Já tenho uma experiência, mais de 30 anos dentro das artes marciais. Comecei no esporte, na modalidade taekwondo. Esse esporte, eu consegui chegar dentro do que eu tinha possibilidade, né? Todo mundo sonha quando você está dentro de um esporte olímpico, todo mundo pensa na Olimpíada, né? Mas não é tão fácil o esporte, principalmente taekwondo, que é um esporte muito técnico, mas graças a Deus eu consegui, dentro do estado do Rio de Janeiro, me consagrar campeão várias vezes, campeão nacional, campeão internacional, Jogos Sul-Americanos, Campeonato Pan-Americano, tive experiências com Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial, né? Dentro dessa modalidade. Depois do meu momento de atleta, eu virei treinador, tive alguns atletas sob o meu comando, aí sim esses meus atletas chegaram ao título máximo, né, Aí no Taekwondo ainda. no Taekwondo, campeão mundial, enfim. Então, há uma modalidade que me trouxe um conhecimento do esporte, né, que dentro da história da luta, né, e todo mundo sabe, aí já voltando um pouco, falando do Muay Thai, como é que surgiu isso, lá no passado, na década de 80, os primeiros que começaram esse esporte, que ninguém falava Muay Thai, falava boxe tailandês, todo mundo conhecia como boxe tailandês, basicamente no Rio de Janeiro, todos eram da modalidade taekwondo. Então, inclusive o meu... Oriundos do Taekwondo foram pro Muay Oriundos. Thai. Inclusive, meu primeiro professor, ele era professor de taekwondo e dava aula também de boxe tailandês. Então, foi assim que surgiu, né? Eu entrei na academia para treinar o taekwondo e com um tempinho ali, já com 13 anos de idade, 14 anos de idade, eu já comecei a migrar também para o boxe tailandês. Porque eu era aquele... Estava ali na academia, quer fazer uma aula? Eu sempre estava, né? Naquela época o professor falava, o aluno não podia falar não, tudo era assim, né? Então, pô, quer fazer uma aulinha? Pô, tu não falava não, eu vou começar a praticar, né? Então, eu acabei levando duas modalidades, mas claro que no início eu dei uma prioridade para o taekwondo, porque eu enxerguei naquele momento que era um esporte que eu poderia me dedicar mais, né? Tive essa oportunidade de estar chegando na seleção, mas eu paralelamente já vinha fazendo, participava. Então aqui na época você não tinha tantas competições, né? Era boxe tailandês, ninguém falava, pô, era uma coisa ainda restrita, era uma coisa também um pouco até discriminada. Não, tinha as regras, mas as regras na época eram, para o público no geral, era uma coisa um pouco mais agressiva. Então o lutador sempre teve aquela estigma de que o lutador é um cara violento, que a luta fomenta mais a agressividade, né? Então não tinham... As pessoas naquela época não tinham bons olhos para a modalidade, a não ser assim, quem já gostava de luta, né? Então era um bom esporte, mas assim, no público geral, falando comercialmente o que a gente vê hoje, as academias, todo mundo investindo na luta, né?
muita gente optando como uma atividade física a luta. Então, naquela época não tinha isso, né? Os professores não tinham uma formação pedagógica, na grande maioria não eram formados em educação física. Hoje você já vê na grande maioria muitos professores, se não estão formados, mas buscando um conhecimento, buscando uma informação. As lideranças, que hoje eu sou uma liderança dentro do nosso time, que é a Fight Strike, junto com o Ângelo Sérgio, né? E mais a nossa federação, que é a Federação, né, de Muay Thai Esportivo, né? Então, a gente busca dar esse conhecimento para os nossos treinadores. Então, lá no passado, existia um pouco ainda vamos falar assim, essas limitações do esporte, né? Então, o esporte naquela época, você queria competir no Muay Thai, você tinha 2 competições no ano, tinham muitas competições, né? Então, você falava assim, eu sou o campeão carioca. Realmente, você era o campeão carioca porque só tinha um evento. Você era o campeão brasileiro, só tinha aquele evento. Então, não é como hoje, que hoje tem várias organizações, várias etapas, né? Naquela época, vamos lá, eu fiz 12 lutas naquela época do boxe tailandês, falando do boxe tailandês, né? Hoje você pega qualquer aluno que está começando na forma amadora, ele já tem 30 lutas, né? Então, existia muito essa diferença, né? Então, acabou eu passando por essas etapas, começando no taekwondo, que me deu uma base muito boa. Ali, paralelo, a gente vinha, né, nessa história do boxe tailandês, mas que era uma coisa também que a gente arrastava dos nossos treinadores, né? Então, eu tive 2 treinadores. Eu comecei com o professor Haroldo, ali na academia, no bairro do Riachuelo, na 24 de maio. Era uma academia bem conhecida ali na época, Academia Luva. Hoje. Academia Luva, né? Naquela época. Ele continua lá, mestre? Não é filho dele? Não. Acho que não sei, não tenho certeza se ele voltou, depois parou, enfim. E depois eu migrei para a Academia Boxe Thai, na época a gente chamava, né, todo mundo já chama de professor, mestre, grão-mestre, né, que são as nomenclaturas que a gente usa, né, que era o falecido, né, Luiz Alves, né, infelizmente ele faleceu. E naquela época, tanto o meu professor e o Luiz Alves, eles tinham uma amizade, porque eles eram conterrâneos, 2 cearenses, né, então várias vezes eu estava na academia, nessa primeira academia que eu treinava, né, o Luiz Alves ia lá, o mestre Luiz Alves ia lá, conversava, batia papo, né? Quando tinha as competições, ele falava, bota o Wander aí para lutar aí no torneio, enfim. Só que com o passar do tempo, a gente vai sentindo a necessidade de evoluir. E realmente a Boxe Thai, ela conseguiu agregar vários lutadores que também tinham começado em outras equipes. E alguns que iam lá, que eram de outras equipes, mas só iam para lá porque realmente era um treino duro, era um treino de competição. Então, eu acabei ficando lá com o mestre Luiz Alves, né? E aí, naquela vivência lá também, eu tive a oportunidade de começar a entender um pouco mais da luta. A gente passou por aquele momento que tinha a rivalidade luta livre versus jiu-jitsu, então todo mundo que era do boxe tailandês só podia treinar luta livre, não podia treinar o jiu-jitsu. Naquela época era assim. Por quê? Porque quando começou a rolar os desafios... A gente achava, desculpa interromper, a gente falou isso no último podcast, a gente achava que essa rivalidade ficava restrita ali entre a luta livre e Não, porque o que acontecia? A luta livre, ela tinha alguns professores também que faziam parte, né? Então, por exemplo, na história do boxe tailandês no Rio de Janeiro, a primeira grande liderança foi o Flávio Molina, né, que era do taekwondo, e aí o Nélio Naja, que foi introdutor da modalidade, né, considerado o introdutor da modalidade, aqui no Rio de Janeiro, ele colocou o Flávio Molina como uma referência. Como ele era do taekwondo, o Flávio acabou ofertando isso também para muitos atletas do taekwondo, professores do taekwondo, que enxergaram, isso é uma nova modalidade, a gente pode trabalhar, né? Só que naquela época já existia aquela coisa da família Gracie, de fazer os desafios. Então, pintou alguns desafios. Desafio para o Flávio, desafio para o Marcos Ruas, desafio para o Eugênio Tadeu. E o Eugênio, o Marcos Ruas, toda essa galera representava o boxe tailandês. Então, numa maneira de se preparar, porque a família Gracie era do jiu-jitsu,
ninguém ia querer treinar o jiu-jitsu. Naquela época, pô, vou lutar contra o cara do jiu-jitsu, da família Gracie, né? Então, a oferta era luta livre. Então, a luta livre e o boxe tailandês virou uma grande parceria. Então, toda vez que tinha alguém, nem se falava, tu não podia nem comentar que você estava treinando no jiu-jitsu, que tu era chamado de creonte, né? O tempo evoluiu, melhorou isso, né? Mas naquela época, a história rodava assim. Então, todo mundo daquela época, lá na Boxe Thai, tinha uma experiência com a luta livre. E a referência da gente lá na Boxe Thai era a academia Budokan, né? Então, na academia, Budokan, que era o mestre João Ricardo. Então, nessa época, parceria, vários atletas da academia Budokan iam lá para a Boxe Thai, o pessoal da Boxe Thai, todo mundo ia lá para Budokan, então existia essa parceria, né? Então, isso foi evoluindo, modalidades ao mesmo tempo. Então, o boxe tailandês, a luta livre, o MMA e o próprio jiu-jitsu, eles foram meio caminhando ali, mas tudo com o pensamento. Naquela época era o vale tudo, não falava nem que era MMA. Assim como o Muay Thai naquela época era conhecido como boxe tailandês, o MMA de hoje, na época, era o vale tudo, mas porque realmente valia tudo, né? Pô, tu tinha pisão na cara, cabeçada. As limitações eram puxão de cabelo, dedada no olho, né? Golpe baixo e mordida. O resto realmente podia, né? Então, naquela época era que a gente fala muito, né? Era o verdadeiro desafio dos samurais, cada um representando a sua modalidade, né? Então, existiam os eventos naquela época, isso se projetou na mídia muito mais do que a própria modalidade, que no caso, na época, era o boxe tailandês, então isso foi, né? A partir daí, começou a existir momentos. Então, aquilo que era boxe tailandês começou a ser chamado de Muay Thai. Por quê? Porque assim como eu e outros treinadores, né, começou a ter um olhar para querer evoluir a luta de alguma maneira, né? Então, o primeiro momento de evolução da gente, na década de 90 ainda, década de 90 já caminhando para o ano 2000, foi a presença de um treinador muito famoso lá na Holanda, que é o Tom Hennick, que tinha uma academia, era uma academia características lá na Europa, né, de kickbox, que falava kickbox, né? Eles começaram a desafiar os tailandeses. Então, né? aí Doideira, esse né? holandês, ele veio para o Brasil, mas ele não veio com um compromisso de, alguém trouxe ele para fazer um seminário, não. Na verdade, ele veio para cá, numa lua de mel, passear e, coincidentemente, ele encontrou uma propaganda. Tinha uma propaganda da Academia Boxe Thai. Ele olhou, viu umas fotos, falou, quero ir nesse lugar. Então, ele basicamente foi um voluntário para dar um seminário para todo mundo naquela época, né? Explicou modelo, e realmente tudo era diferente. Mostrou o vídeo da academia dele, como é que era o centro de treinamento, quem eram os campeões dele. E essa época coincidia que já existia o famoso evento chamado o quê? K1. Naquela época, luta de trocação só existia um evento que todo mundo conhecia no mundo, era o K1, né? O K1. Então, esse evento ele tinha vários lutadores, né? Vários campeões. Então, na época, ele tinha o Blanco Cicatic, Peter Hart, então, que foi essas referências. Só que essas referências, todas elas eram de um kickbox. Só que era um kickbox diferente do que a gente conhecia no Brasil. Porque no Brasil já tinha o kickbox, mas num formato diferente. Se falava kickbox, full contact. Se a gente for entrando na história das lutas, né, as modalidades elas foram evoluindo, né? O kickbox e o full contact, eles vieram da modalidade do karatê. Na verdade, é o estilo karatê, como se fosse o karatê contato total. Porque o karatê sempre existiu aquela regra, né? Você pode pontuar. Então, de repente, o cara estava lá na luta, dava um chute bonitão, nocauteava o cara e é desclassificado. Então se criou uma regra, né? E nos Estados Unidos isso evoluiu muito. Então vários lutadores de karatê, taekwondo começaram a praticar essa modalidade.
Então era um estilo meio mistura. Hoje eu brinco que eu falo que naquela época a gente fazia a mistura de tudo com nada. Porque, na verdade, a gente treinava um pouquinho de cada um. O cara, por exemplo, ele é bom de boxe, aí o cara, pô, bom de boxe. O outro era do taekwondo, bom de chute. Aí o outro era bom do kung fu, o outro era bom do karatê. Cada um tinha uma habilidade, falava, ó, a regra é essa aqui. E a galera ficava aí, pô, se estapeando. Então, só que essa mistura de tudo com nada, para a evolução do Muay Thai, ela não foi boa. Mas para a evolução da luta do MMA, ela foi muito boa. Por quê? Porque o lutador ele treinava várias habilidades. Então ele não era um cara engessado em certos golpes. Então ele aprendia o golpe do cara do taekwondo, ele aprendia o golpe do karatê, se tivesse o do kung fu ele ia aprender, e aí ali o cara fazia um apanhado e falava, isso aqui é bom para mim. Então o MMA, no caso Vale Tudo, e a gente usa uma referência seria o Marcos Ruas, que fala que ele é o percussor do MMA moderno, porque quando ele foi lutar, ele era um cara realmente completo. Ele era um striker, mas que tinha o grappling e já sabia fazer essa transição de socar e derrubar, defender. Então todo mundo aqui no Brasil, né, a grande maioria, considera, ou pelo menos o nosso lado, né, considera o Marcos Ruas como uma referência do MMA moderno, né, já incluindo isso. Mas muito veio dessas habilidades. Dessa mistura. Mas isso era Muay Thai? Não, isso não era Muay Thai. A gente precisa falar a verdade, isso não era Muay Thai. Mas isso era culpa nossa? Também não. Porque a dificuldade que você tinha naquela época, imagina, naquela época, para eu conseguir ter acesso a uma luta lá fora, aí era um VHS, um amigo que viajava, aí trazia, o cara trazia lá uma etapa do K1. Cara, a gente assistia a mesma vídeo 30 vezes até você tentar entender. Aí, hoje em dia você tem YouTube, você tem vários recursos digitais, né? Então, cara, isso tudo fez parte do nosso processo de evolução da luta. Os treinadores começaram a buscar mais, claro, foi evoluindo a maneira de se pensar sobre a luta, né? Uma coisa que eu acho que é importante, eu sempre falo também, é você ter a coragem, porque muitas vezes a gente tinha coragem de lutar, porque para lutar você tem que ter coragem, para enfrentar alguém ali em qualquer regra, seja jiu-jitsu, judô, qualquer uma, você tem que ter coragem, tem que ter aquele espírito do samurai mesmo, ó, cara, eu vou enfrentar, eu quero vencer e o cara quer me vencer, alguém vai sair, pô, né, eu vou fazer o meu máximo, vou treinar, vou fazer isso. Então, o esporte foi tentando evoluir, mas teve que existir a coragem de alguém para falar, cara, eu vou lá para a Tailândia. Então, muitos começaram a ir para a Tailândia para começar a realmente entender a diferença entre o que a gente fazia aqui, boxe tailandês, e o que realmente acontecia lá, num sistema de treinamento totalmente diferente, que hoje no Brasil já está mais amplificado, né? O que eu falo que é amplificado? Muitas escolas hoje já conseguem fazer um treinamento, eu não digo que é igual, porque o sistema, você numa modalidade onde o país que vamos botar assim, que ele desenvolveu, que ele criou, e onde você tem crianças de 6 anos de idade, 7 anos de idade, 8 anos de idade, já entrando em combate real, é muito diferente do que acontece aqui. Então aqui, quando você pega alguém que vai começar a treinar, ele vai começar a treinar na fase mais de adolescente, ali 13, 14, 15, ele luta de forma amadora, até ele construir a mente dele, o corpo dele, para ele entender o que é ser um lutador profissional, o cara na Tailândia ele já está fazendo isso desde 7, 8 anos de idade. Né? Você tem um garoto... É tipo o nosso futebol aqui, né? Você pegar um garoto lá que tem... tipo jiu-jitsu aqui. Jiu-jitsu, por exemplo, um garoto na Tailândia lá, um adolescente com 15 anos de idade já tem 80. A gente já tem histórico de lutadores com 16 anos de idade que já está chegando próximo de 150 lutas. Isso é muita coisa. Né? É exatamente o que o mestre Douglas falou, é tipo jiu-jitsu. Porque o que eu falo de estudar a luta é você pensar o que é a luta, o combate
e o que é a arte marcial. O que é combater? O Muay Thai é um esporte de combate. Ah, ele tem a parte da filosofia? Tem. A gente pode direcionar ele com um viés marcial? Sim. Porque o que a gente determina o que seria uma arte marcial? Modalidades que tiveram como características e influência dentro de uma nação. Um exemplo, aquela modalidade, né, no caso, por exemplo, a Tailândia, né, o Muay Thai daquela época, que não era Muay Thai, né, você tinha outros nomes, né, da modalidade, eles representavam basicamente uma modalidade e, e era regional de cada cada lado do país, vamos dizer assim. Então, eu tenho o Muay Boran, eu tenho Muay Chaya. Todos esses nomes eram nomes antigos da modalidade, mas eles tiveram relevância na construção até do próprio país, porque quando você tinha lá uma aldeia com vários lutadores, eles tinham que entrar em confronto com o outro para se defender. Então, modalidades que entraram em confronto para autodefesa, isso tiveram uma influência dentro daquela nação, na teoria, a gente chama essas modalidades de artes marciais também. E os outros esportes? O jiu-jitsu não deixa de ser uma arte marcial, né? Mas o judô lá do passado, que também estava agregado, né, ao jiu-jitsu ali, né, que era... Na verdade, nem jiu. Não é jiu, é jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu. Então, essas modalidades também tiveram. Se você pegar na história, o Japão invadiu a Coreia, que impediu a Coreia de praticar as suas modalidades, mas quando você olha hoje, muitas modalidades elas têm uma fusão, e você olha, mas esse movimento aqui parece com o karatê. Mas por quê? Porque em algum momento, nesses momentos de guerra do passado, né, existiu uma evolução. Assim como eles falam do Muay Thai, não só da Tailândia, mas a gente tem uma modalidade chamada Sandá no Kung Fu, que ela tem um estilo de trocação parecido com o Muay Thai. Então, algum viés teórico e histórico diz também que houve um momento de migração, né? Do lado de cá da Tailândia para a China e da China para cá. Então, mas naquela época, a modalidade de luta era uma modalidade para enfrentamento, né? O mestre que ensinava o seu discípulo era para formar o clã dele e aquele clã defender, ou aquela aldeia, ou aquela academia, né? O próprio Hélio Gracie falava isso. Ele falava que o jiu-jitsu não é um esporte, o jiu-jitsu é uma luta. Não é para criar ponto, fazer ponto. Rolava muito essa crítica aí do nosso mestre Hélio Gracie, mas aí tem a profissionalização do esporte. Né? Então, aí nessa profissionalização, se existiu a necessidade de você evoluir. Em todas as modalidades existe a evolução. No caso do Muay Thai, veio dessa forma. Os treinadores começaram a ter mais coragem, a investir. Porque o que era eu acho que é o temor de muita gente quando pensa, eu vou sair do meu país, vou sair da zona de conforto. Eu quero ir para a Tailândia, eu não sei falar tailandês, eu não sei falar inglês. Aí ele já cria um bloqueio. Não. Muitas vezes ele fala, a passagem é muito cara, mas ele nem fez uma conta de quanto que era aquela passagem, quanto que ele vai gastar, quanto que se faz para viver naquele país. Claro que hoje está muito mais fácil. Tem internet, tu vai lá na academia, tu pergunta, tu vê o preço, né? Mas muitas vezes a gente fala, até dentro da academia do dia a dia, às vezes o cara traz uma mensalidade, mas não deixa de final de semana comer a pizza dele, fazer as coisas dele. Então, quando você é realmente um cara que é interessado na modalidade, você quer evoluir, cara, tu tem que correr atrás. Foi o que eu fiz. Eu morava no bairro da Piedade, eu ia para o Grajaú. Quando eu treinava taekwondo, eu ia para a academia do Mestre Kim lá em Botafogo. E naquela época ainda não tinha metrô, não tinha nada, cara. Era tudo ônibus e canelada, entendeu? Sai de um treino, saía de um treino e emendava no outro. Quando você quer, você faz. Então, se você tem um propósito, você tem uma proposta, então na minha fase de atleta, tanto ali no boxe tailandês na época, como no taekwondo,
eu tinha um propósito. Eu pensava, eu preciso chegar naquele lugar ali. Eu me comprometi a fazer aquilo. Quando eu fiz uma conversão para treinador, e nas 2 modalidades eu acho que eu consegui chegar num topo à frente de outros, e não é uma coisa de ego, não. É um fato. Dentro da seleção brasileira de taekwondo, eu tive vários atletas que até hoje eles são reconhecidos dentro da modalidade. Dentro do Muay Thai, o nosso time lá, a Fight Strike, é uma parceria com o Ângelo, que eu tenho desde a época lá da Academia Box Thai. A gente se tornou uma referência dentro do nosso estado e conhecido até fora, no Brasil. Eu comecei a fazer, através desse contato na Box Thai, eu tive a oportunidade, como você tinha feito comentário lá, de estar trabalhando na Academia dos Irmãos Nogueira, que é o Minotauro, o Minotouro. Então, isso tudo me levou a querer. Cada vez que você dá um passo, você precisa evoluir mais. Você fez um campeão, como é que eu vou fazer para fazer o próximo campeão? Né? Eu acredito que no jiu-jitsu também é assim. Você faz um campeão, eu tenho que começar já o planejamento. 1, manter ele como campeão. 2, fazer o novo campeão. E porque assim criar um ciclo. Um ciclo, porque a fórmula ela é coletiva até um certo momento. E depois entra o quê? A individualidade. A individualidade é o querer de cada um. O professor quer muito, né? Ele quer muito, mas o aluno não quer. E aí, como é que a gente faz? Eu quero muito que ele seja campeão, mas ele não quer ser campeão, né? Então, o esporte, no geral, assim, para mim, para minha vida, o que eu construí e o que eu faço hoje é isso, cara. É continuar evoluindo, né? Continuar criando. Não esquecer o passado, porque quando a gente fala, né, quando eu falo aqui que não era boxe tailandês, era mistura de tudo com nada, mas se não fosse esses mestres que tiveram essa coragem de acreditar, mesmo sendo empírico, entendeu? Não vem um tailandês para ficar dando treino aqui, né? Mas sendo de forma empírica, eu não teria esse know-how. Então, cara, eu agradeço muito aqueles que começaram as modalidades no início, entendeu? Eu não falo mal de ninguém, né? Porque se não fosse eles, eu falo hoje. É muito difícil começar, né? É muito difícil. Porque eu acho que você tem que abraçar. Se alguém pergunta para mim assim, qual é a sua profissão? Eu falo, cara, eu sou um professor de artes marciais. E realmente eu sou um professor de artes marciais. Eu vivo da luta. Né? O alto rendimento ele só é um processo que alguém tem que querer competir para você dar continuidade àquilo. Mas o teu dia a dia é o aluno que paga a mensalidade. Então eu falo, eu sou um professor de artes marciais, eu uso os valores da luta para tentar mudar a vida de alguém, de alguma maneira. O tempo todo a gente está com uma palavra positiva, ou a gente está dando uma chamada num aluno, e a gente tenta converter isso sempre para o lado positivo, que ele se torne um ser humano melhor. Jogando um pouco aqui para o mestre Douglas, o mestre Douglas é aluno do Thiago, enfim, passou pela Top Brother e algumas academias. É muito bom, eu falo para todo mundo, não falo porque ele está aqui na minha frente não, porque ele me deu faixa preta, é um fato. Ele é um dos melhores professores tecnicamente aqui da região e didaticamente. Ele tem uma didática com relação às posições que faz você assimilar com muita facilidade. Mestre, seja bem-vindo aí, sua casa, você sabe disso. Obrigado. Conta um pouco a sua história também. Então, vamos lá. Eu comecei a treinar para os padrões de hoje, meio que de forma tardia, eu acredito, né? 17 para 18 anos. Já tive contato com outras modalidades, outros esportes quando mais novo, né? A capoeira, né? Judô também, mas muito pouco. Tinha uma dificuldade assim, de dar uma continuidade por conta de questões financeiras na época, né? E, enfim, nessa idade, 17 para 18 anos, eu descobri um projeto de jiu-jitsu, né, que era realizado no Hospital Pedro II na época, hoje em dia Instituto Nísio da Silveira, né, com o mestre Guimba. E, poxa, depois que eu comecei a treinar, a oportunidade de treinar através do projeto, me encantei pelo jiu-jitsu, né. Eu sempre tive aquela
aquela paixão pela luta de grappling. Por quê? Porque na época até também não tinha o acesso que a gente tem hoje. Internet, já tinha internet, mas não era todo mundo que tinha um computador em casa, não tinha o smartphone como a gente tem hoje. Então o contato que eu tinha era o judô que passava na televisão quando tinha as competições. Nas Olimpíadas, tanto o judô quanto a luta olímpica também, né? E aquilo ali de alguma forma já me fascinava, aquele tipo de modalidade de luta. Então é isso, eu sempre tive essa vantagem, né, de fazer a luta do grappling, né, através do que eu via nas Olimpíadas, ou quando tinha alguma competição de judô na televisão, né? E, poxa, fui para o jiu-jitsu através desse projeto que me possibilitou treinar com regularidade, constância, né? Não parar mais, não entrar numa situação e depois por motivos, né, financeiros ter que parar, enfim. E, cara, tenho muito a agradecer ao jiu-jitsu, entendeu? Realmente, eu era um adolescente ali que, filho de mãe solteira, né? Passei por algumas situações ali na minha infância, adolescência. Então não tinha talvez aquela autoconfiança, aquela autoestima, né? Aquela coisa de acreditar em mim, né? Então assim, moldou muito a pessoa que eu sou hoje, né? O meu caráter, minha personalidade, enfim. Porque o jiu-jitsu tem é muito difícil, como toda arte marcial, né? Como todo esporte. Mas é muito detalhe, é muita técnica. Acredito que assim como o Muay Thai também, o seu corpo, você vai fazer uma pegada que vai lá, puxa, estrangula, e, cara, o teu corpo ele não tem aquela consciência corporal, nem aquela pegada necessária para você conseguir executar a técnica. Porque não é só pegar, puxar, você tem a torção que você tem que fazer no punho, um jeito ali, e até mesmo quando você entende, o teu corpo ainda não é capaz de reproduzir aquilo. Então, daqui a pouco você vai treinando, evoluindo, e, cara, tipo, seu corpo vai mudando, sua mente vai mudando, uma coisa que até um tempo atrás era impossível de você conseguir fazer, você se vê fazendo. Então, isso na mente do ser humano, principalmente do jovem, né? Vai trabalhando essa autoconfiança e, cara, eu sou capaz, né? Entendeu? Então, assim, eu devo muito ao jiu-jitsu com relação a isso, né? Devo muito ao projeto, né? No próprio projeto, vinha me tornar faixa preta, e professor do projeto ainda por um bom tempo, fiquei responsável. Depois o meu mestre, o Guimba, ele se ausentou um pouco, ele se mudou, foi para Niterói, né? Aí eu, junto com outros professores, também fiquei responsável pelo projeto por um bom período, entendeu? Me agregou muito, porque paralelamente à vida de atleta, eu já, desde a faixa azul ajudava no projeto dando aula, depois da roxa, marrom e preto eu já dava aula sozinho para as turmas infantis, as turmas dos adultos também em determinados dias. Então eu posso dizer que, hoje eu sou faixa preta já há 9 anos, completei 9 anos agora em junho desse ano, de 2025, né? Ganhei meu 3º grau aí na faixa preta. Então 9 anos dando aula, abre aspas, porque eu já dava aula, desde da colorida, né? Entendeu? Desde a roxa. Então o tempo que eu tenho de jiu-jitsu, bota uns 16 anos, 14 anos dando aula, 14, 13, já ajudando, né? Posteriormente eu já assumi, né? Já dava aula sozinho, então eu devo muito o que eu sou hoje também como professor é essa experiência, estar num projeto, ter a necessidade de retribuir aquilo que o projeto me deu, né? Desde o início ali, mesmo que só ajudando, e depois com a maturidade, com o avanço ali, eu também assumindo as aulas. Então me agregou muito, sou muito grato aos meus professores, ao Guimba, aos demais professores do projeto, né? E como é que você migrou pro grappling, assim, pro sem kimono? Então, aí o que acontece? O professor Thiago Nunes, né? Também da região ali do Engenho de Dentro, Meyer, né? A galera dessa área aqui da Zona Norte, tinha amizade com os professores do meu projeto, com o próprio Guimba, meu mestre, né? Entre os outros professores também. Foi fazer uma visita lá no dia de sexta-feira, que era o treino sem pano. E aí ele me chamou para treinar com ele na Top Brother, uma visita, né? Porque o que acontece? Ele já era faixa preta de luta livre há muito tempo. E na época era marrom de jiu-jitsu. E ele treinava o jiu-jitsu na Top Brother e a luta livre
ele dava aula de luta livre, né, acho que era 10, 11 horas da manhã, um horário antes do treino de kimono. Ele era o responsável pelo treino de luta livre na Top Brother na época. Era um dos poucos lugares, se não o único, que tinha treino sem kimono aqui na região, tipo, todo dia, de segunda a sexta, mas porque também tinha MMA na academia, né? Então, pra galera poder também, né? Pelo menos assim, que eu conhecia na época, era um dos poucos lugares. E na época não tinha essa explosão que teve hoje do treino sem kimono, né? Da luta sem kimono, do grappling, no gi, como a galera fala, né? Não deixa de ser a luta livre, mas aí teve essa apropriação, digamos assim, né? Mas acabou que, enfim, por conta do MMA, né, o cara vai tirar o kimono. E ele é do jiu-jitsu, ele vai continuar fazendo o quê? Jiu-jitsu sem kimono. Acho que mudaram um pouquinho a regra. Mudaram um pouquinho a regra. Favoreceu um pouquinho mais o jiu-jitsu. Sim, né? sim. Não tinha como tem hoje já, né? Chave de calcanhar. Porque a luta livre, todo mundo especialista ali. Exatamente, é como o mestre Thiago. Poxa, eu na época, né, eu lembro, e assim, poucas pessoas treinavam o sem kimono com aquela constância de treinar todo dia, né? E no projeto, a maioria dos professores, dos alunos, era aquela galera que assim, já não competia mais. E eu tinha o interesse de competir, eu tinha o interesse de melhorar, evoluir. Eu tinha o sonho de viver do jiu-jitsu um dia, né? E aí eu fui fazer essa visita quando o mestre Thiago chamou. Aí, poxa, fui lá a primeira vez. Aí depois ele chegou, pô, e aí, vem de novo. Aí fui de novo. Aí na terceira vez que eu não fui, aí ele chegou e mandou, e aí, cara, não vai vir? Tipo, eu falei, pô, mestre, é que eu fico assim, né, outra equipe, não sei, uma coisa é você fazer uma visita, outra coisa é você, né, chegar e, pô, tá indo toda hora e tal. Aí, cara, eu sei que ele falou, não tem essa, cara, quando eu vi eu era do projeto, uma coisa que até, poxa, o mestre Casquinha, com certeza todos vocês conhecem, né? E aí, poxa, eu consegui uma proeza na época, na minha opinião, ao meu ver, né? Pelo meu entendimento, porque eu era de uma equipe, eu era do projeto no jiu-jitsu, mas eu era um cara que treinava lá na Top Brother, como se fosse da equipe, né? E acabou que as coisas casaram muito bem, porque naquele momento, o treino do mestre Thiago também estava dando uma alavancada, ele estava começando a botar a galera para competir. Eu lembro, tem uma foto emblemática. Pô, uma competição que a gente entrou. Eles entraram, botaram 10, todo mundo foi campeão. A gente entramos com meia dúzia de atletas ali, que era uma equipe de submission dentro da Top Brother, entendeu? E aí a gente entrou com 6 alunos, 6, né, atletas, e a gente ficou em primeiro lugar, porque todo mundo foi ouro. Todo mundo ganhou, entendeu? Entraram com um número bem menor. Mas enfim, aí o que acontece? Eu comecei a treinar e lutar pela Top Brother, porque aí o que acontece? Eu lembro que o mestre Casquinha na época cobrava que a galera do kimono, que eram os atletas de ponta de competição deles, treinassem também o sem kimono. E a galera, aquela kimono, não gosta, não sei o quê. E aí, tipo, ele fez uma situação lá que a gente treinava, a gente lutava, em vez de lutar pela Top Brother, ele botava a Casquinha jiu-jitsu, tipo, pra separar, entendeu? Como uma forma da gente ter uma identidade dentro da própria equipe, entendeu? A gente virou uma equipe de submission à parte, isso me facilitou, me possibilitou. Eu era de kimono, eu lutava pelo projeto, sem kimono, e acabava que eu lutei muito mais sem kimono do que de kimono, apesar de ter já lutado bastante de kimono também. Mas por quê? Porque o que me puxava para a competição era o treino com o mestre Thiago, lá o treino de luta livre, porque botava para lutar, irmão, entendeu? Já era, né? Era uma equipe já que já estava nessa questão de competição, era o foco, né? Uma equipe maior, enfim. E eu tive a possibilidade também até mesmo de kimono, que aí eu treinava, com sem kimono, botava o kimono, treinava com a galera, de, poxa, treinar com a galera já que estava mais avançado no esporte, né? Tive, oportunidade de treinar com o Davi Ramos, né? A preparação dele para a seletiva do ADCC, que ele veio a ser campeão, poxa, eu treinei junto com ele, né? O camping lá. Eu não tinha tido acesso ainda a um atleta na época como ele, né? Enfim, trazia muita coisa até da equipe Atos também, da qual ele fazia parte, aquele jiu-jitsu mais
moderno, com movimentação, né, com uma outra dinâmica, uma outra didática. E assim como outros professores também lá, o Ligeirinho também, enfim. E aí eu tive esse acesso a treinar com essa galera. Isso, poxa, me agregou muito, né? Assim como com o próprio mestre Thiago, poxa, não tinha essa questão hoje em dia de chave de perna, não sei o que. O cara que pegava era sapateiro, não sei o que, a galera via com maus olhos, mas pegava todo mundo, entendeu? Por quê? Mas porque a galera não ficava na zona de desconforto da regra do kimono. A verdade é essa. A galera do judô que vai pro jiu-jitsu odeia tomar chave de perna. Sim, porque eu treinei um período no Reação e lá tinha muito faixa preta, bom pra caramba no Reação, né? E os caras iam treinar jiu-jitsu, aí pegavam os moleques lá da luta livre, lá, faixa azul, kimono de jiu-jitsu, atacando os pés deles, eles ficavam loucos, ficavam putos, com raiva mesmo. Mas é isso aí, tinha essa... que limitações, né, cara, que até impediram o esporte de ter uma evolução. Mas é um processo natural, né? Mas hoje já tá liberado. Hoje, não, sim. Hoje mas... a IBJJF resolveu correr atrás do tempo porque os americanos estavam dando... Não, é isso aí. Uma massa aí na gente, não sei que ano, por causa exatamente, disso. Por causa da luta livre, do wrestling. Uma coisa que a gente era melhor, né? Acho que não deixa de ser ainda. Não deixa. Mas os caras chegaram ali porque... Né? Por causa dessa vaidade. Da vaidade, exatamente. Mas, enfim, eu criei essa identidade através do treino com o mestre Thiago, das competições que me colocava para lutar. Assim, eu falei de outras pessoas com que eu tive contato, mas pô, ainda mais no Sem Kimono. Quem mais me agregou e eu peguei o jogo ali foi com o professor Thiago, né? Thiago Nunes. Aí eu fiquei bom em chave de perna, naquele jogo. Ele me botava para luta livre, as competições de luta livre, competições da galera do jiu-jitsu que não falava que era luta livre, mas botava grappling, no-gi, e botava a regra da luta livre também, porque já tava se encaminhando para isso, né? E aí criei essa identidade, passei a dar mais aula sem kimono, né? Até no próprio projeto o pessoal pedia, traz essa experiência aí pra gente também, né? Poxa, aprimorar isso. E, cara, devo muito aos meus professores, né? O Guimba, que me deu a faixa preta. Através dele, eu tive a oportunidade de viver do jiu-jitsu por um bom tempo, porque ele foi para Niterói, ele montou uma academia lá, ele dava aula num espaço lá, em mais de um espaço, na verdade. E nessa época eu só conseguia dar aula no projeto, treinar no projeto, depois ir direto para Top Brother treinar o Submission com o mestre Thiago. E aí, tipo, à tarde eu ia para Niterói dar aula nos lugares onde o meu mestre dava aula, ajudar ele. Então isso aí me trazia um retorno financeiro, que eu acho que isso aí te torna um pouco mais assim diferenciado em relação ao praticante ali, né? No caso, né? A pessoa que tem uma outra profissão, né? É o óbvio, né? Quando aquilo é profissão, automaticamente você tem que estar mais bem preparado e você vai ficar, porque você vive daquilo ali, você respira aquilo ali, né? Então, assim, o meu mestre Guimba, também costumo dizer, eu tenho 2 mestres, né? O meu mestre Guimba que me deu a faixa preta, através dele eu consegui ter acesso ao jiu-jitsu, né? E me manter treinando até a faixa preta ali, chegar na faixa preta. Viver da luta, né? Através das portas que ele abriu, que ele já vivia da luta também, então dava aula, ajudava ele. E ao mestre Thiago também, que foi um outro ponto, onde na parte de competição, né? Um amadurecimento assim, técnico, de ter acesso também a um ambiente fora do projeto, né? Fora só daquele lugar ali, né? onde eu treinava. Então me agregou muito, né? E eu só tenho a agradecer. Hoje eu estou aí na equipe Double Five, né? Através também do mestre Thiago, porque depois o projeto se desfez, por N motivos, teve pandemia também, enfim. E eu era só a bandeira do projeto mesmo, aí através do mestre Thiago estamos, né, na Double Five hoje, já dava aula aqui na academia por conta do Submission, porque era outra equipe, o Walter me procurou para dar aula de Submission aqui, porque não tinha. E ele já tinha esse entendimento, né, que agregava. Que agregava muito. Entendeu? Eu sempre tive esse pensamento. Para mim é tudo uma coisa só. Tem que dar o
Luta livre é luta livre, jiu-jitsu é jiu-jitsu, mas eu tenho uma filosofia de que é tudo, de uma certa forma, né? Tudo uma luta só. Para mim é grappling, entendeu? Lógico que a gente tem que, né, levantar a bandeira de cada luta, pegar um pouco mais. Para mim o cara, para ser completo, até no jiu-jitsu de kimono, ele tem que treinar sem kimono também. E vice-versa. Entendeu? Mas mais, porque assim, de kimono, o cara que coloca o kimono e é do sem kimono, ele vai ter assim, como é que eu posso dizer? Ele já vai ter uma malícia ali. Ele já vai ter, porque o corpo humano tá ali. Tá entendendo? O contrário é mais difícil. O contrário, porque o cara que só treina de kimono vai pro sem kimono, ele fica dependente do pano, as posições. O sem kimono, ele já te dá, entendeu? Tem muita posição que eu lutando de kimono, treinando sem kimono, eu prefiro fazer pegando na articulação em vez de pegar no pano, pegando lá no tríceps, pegando no ombro, tá entendendo? Botando a mão por dentro do joelho, matando, em vez de pegar na calça, você bota e firma na articulação e empurra. E é lógico, aí você faz, quando você treina os dois, né? Quando é melhor pegar no pano, você pega no pano. Mas não necessariamente. Então te dá esse solavanco aí de visão, tá entendendo? Acho que aprimora muito, agrega muito, você se torna um lutador diferenciado quando você pratica os dois e une bem os dois de uma forma bem similar ali, né? Então, como eu falei, a minha história foi essa, entendeu? Eu devo muito a esses dois professores, acho que tecnicamente, como pessoa, eu sou o que eu sou por causa da oportunidade que eu tive, das oportunidades que eu tive através deles, né? Hoje estamos aqui, né? Vim dar aula aqui por conta dessa questão de ser conhecido na região como um cara também, né? O que é um bom professor e bom atleta também no sem kimono. Através disso eu vim aqui para a FZN, né? Posteriormente, através do professor Thiago, até lá na Academia Luvas, porque ele ficou um bom tempo, pegou o espaço com o mestre Haroldo, ficou um bom tempo lá, como uma filial da Double Five também, Double Five Riachuelo. Voltei a treinar com ele após a pandemia, né? Comecei a fazer parte da equipe Double Five, já dava aula aqui sem kimono. Surgiu a oportunidade, né, da gente fazer uma união aí, e assumir o jiu-jitsu aqui na Fight Zona Norte, né? E estamos aí, né? Começamos praticamente do zero, né? Com relação ao jiu-jitsu. Já estamos aí com troféu e tudo. Já estamos aí com troféu e tudo hoje, com a galera, já atletas aí, poxa, tendo bom resultado em competições, né? Professores já, isso é o mais legal, porque foi o meu caso, a gente tem um caso do Rian ali, né? Estamos formando professores, né? Então, o principal objetivo, como o mestre ele já falou, é você formar pessoas, né? Não é o troféu, não é a medalha. Isso faz parte de um processo para que você construa pessoas. É uma ferramenta, é mais uma ferramenta, né? É mais uma ferramenta, mas o principal é isso, entendeu? Você formar o ser humano, você formar mais um professor. Eu costumo dizer, eu tenho esse pensamento comigo, né? O que costuma realmente, até porque eu sou experiência própria, né? O que realmente muda a vida de uma pessoa para melhor, tira de uma situação ruim, evita o jovem, de repente, que vem de uma situação ali, de uma carência financeira, e entre outras coisas também, familiar, não tem uma base, o que tira o jovem de uma vida errada, o que tira uma pessoa adulta ali que está enfrentando vários problemas de uma depressão, né? Entre outras coisas, o que coloca o ser humano bem alinhado fisicamente, mentalmente, espiritualmente, na minha opinião, são duas coisas que fazem diferença. E de fato tem um efeito prático sobre isso, sabe? A religião, Deus em primeiro lugar, mas também o esporte. Para mim não tem outra coisa que faça tanta diferença assim na vida do ser humano para encaminhar ele, colocar ele num caminho que realmente é o caminho melhor para a vida dele, entendeu? E o esporte, assim, a religião não se compara, mas o esporte, querendo ou não, ele é mais acessível para entrar na cabeça de um jovem, de um adolescente, porque ele, na verdade, ele toma paixão por aquilo ali, toma gosto por aquilo ali, naturalmente, entendeu?
e aquilo ali vai moldando, da mesma forma, trazendo princípios para a vida, né? Fazendo com que ele cuide do corpo, da mente, automaticamente. Então, assim, é muito mais, é uma ferramenta que a gente pode ter esse poder na mão, né? De usar para realmente mudar a vida das pessoas, seja da pessoa mais jovem, seja da pessoa mais velha, que está precisando também de A gente tem ter faixa branca de 60 anos. Exatamente, entendeu? Então eu costumo dizer que é religião e esporte, irmão. É o que realmente salva muitas pessoas aí, entendeu? De repente seguir por um caminho ruim, um caminho errado, né? Seja errado no sentido de um jovem para o mundo do crime, ou mesmo um caminho de ter uma vida, né? Uma depressão, né? Enfim, ir para o mundo das drogas, e tem tantas outras coisas, né, cara? Então, assim, é uma coisa que realmente eu sou muito agradecido, principalmente, né? Porque a gente tem essa responsabilidade, às vezes eu paro e penso, pô, cara, eu não sou um cara que eu tenho grandes títulos assim, né, nas federações principais. Disputei muita competição, ganhei muita competição, pode dizer, fui campeão brasileiro, fui campeão estadual, fui campeão mundial, né? Mas a gente sabe que tem várias confederações, eu nunca tive um título específico na confederação ali principal, muito por conta da época também, questão financeira, né? De pegar e fazer uma viagem, não sei o quê, e pagar aquela competição ali que é um pouco mais cara. Mas assim, às vezes a gente para e pensa, né, cara, pô, o principal não é isso, entendeu? O principal, eu posso dizer que pelo menos aqui na região, né? Às vezes a gente não sabe o impacto que a gente teve na vida daquela pessoa, daquela família. Não sabe, não tem como saber. Mas se você parar, fazer uma reflexão, às vezes eu tenho 34 anos, eu encontro um barbudo, ô mestre, não sei o quê, eu não sei quem é, aí daqui a pouco eu vou lá, eu paro e penso, caraca, aquele moleque que eu dei aula, tinha 10, 11 anos de idade. Tá entendendo? E tipo assim, o cara ainda treina, não largou, mesmo que tenha ido para outro lugar e tá ali, poxa, moleque de comunidade, mas tá tendo uma vida ali, sabe, correta, entendeu? Correndo atrás, às vezes através do jiu-jitsu ali naquela fase que ele teve aqueles princípios ali, aquilo trabalhado e não fez de repente ele para um caminho errado. Assim como eu tenho a confirmação através de questões pessoais, né, de alunos que eu já presenciei, que eu sei que realmente fez a diferença ali também. Não venho aqui falar, mas assim, a grandiosidade do que a gente faz, né, ela tá naquilo que às vezes a gente não tá vendo, entendeu? Então isso que me dá muita energia hoje, força ainda para poder ainda continuar ali, né, trabalhando, acreditando, né? A gente aqui não deixa de também ser um projeto de alguma forma, porque a gente tem bolsista, né? O cara não vai deixar de treinar porque tá sem a gente é uma academia que, pô, irmão, não tem... mentalidade, mas assim, se o cara quer de verdade, ele com certeza vai estar aqui no nosso dojo, né? Exatamente. Você falou uma coisa que é importante, né? Sobre o que você acredita, né? Que é, no caso, a religião, seria a espiritualidade, né? E o esporte. Eu faço um complemento, que é você ter alguém que acredite em você. Porque tem muita gente que trabalha com esporte, mas ele só está olhando um lado, ele só quer olhar o campeão. Isso aí. Então o esporte ele está ali para ser inclusivo, né? Ele vai agregar todo mundo, assim como teu faixa branca de 60 anos. E você precisa de alguém que acredite em você. Muitas vezes esse alguém está dentro da sala de aula, que é aquele professor que acredita. Aí é o caso do bolsista. Quando a gente dá bolsa para alguém, é porque a gente está acreditando nele. O cara fala, pô, professor, tá ruim. Porque eu passei por essa fase. Quando chegou um momento que eu não tinha mais o dinheiro para pagar a mensalidade, eu cheguei lá, professor, e falei, professor, eu quero continuar treinando, mas eu não tenho mais dinheiro para pagar aqui. Mas se quiser, eu limpo a academia toda, lavo os banheiros, faço a faxina. Aí o professor, não, tá tudo certo. Então eu era o faxineiro da academia para poder continuar treinando, mas era uma opção minha. Eu queria continuar, né? Mas quem te dá aquela oportunidade está acreditando em você também, está tendo uma troca, entendeu? Então, quando você tem um bolsista, você está acreditando, pô, o garoto tem um talento, né? Vê se você vai cobrar mais. Que você vai cobrar mais. Às vezes não é só dentro da academia. A gente tem aquela referência, pô, do dono da padaria, que chega ali, pô,
te dá um café com leite e um pão, né? Então a gente também precisa, né, quando tem essa necessidade de alguém que acredite em você, para você nunca desistir. Então muitas vezes o professor está aqui dentro, ele pega isso mais rápido, né? Mas a gente tem também aqueles parceiros do lado de fora, né, que é o cara da padaria, ou às vezes tem uma lojinha ali, o cara chega, não, pô, toma aí lá o dinheiro da tua inscrição, te ajuda de alguma forma, ele está acreditando. E no esporte, como você falou, que muitos talentos eles se perdem porque não teve uma orientação, não teve alguém que acreditou no potencial dele, né, para poder ele dar continuidade. E quando acreditar, não é acreditar do fato dele ser um campeão, mas é acreditar que ele vai ser uma pessoa melhor. Porque a gente hoje, né, nesse cenário desse mundo que a gente vive, ou quando a gente está muito próximo da comunidade, a gente está sempre com aquela atenção, pô, cara, esse moleque está lá na comunidade, ele está subindo, pô. Aí tu pergunta, pô, cara, tá faltando por causa de quê? Aí às vezes ele tá durão, não te fala nada, tu já sabe que está acontecendo alguma coisa. Até você conseguir, né? O professor tem essa capacidade, né? Hoje, inclusive, é o dia do professor, né? Então, parabéns para todo mundo. Parabéns para a gente, né? Então, o professor tem essa capacidade, tem esse olhar mais refinado para conseguir detectar. E, tipo, às vezes tu tá ali na competição, então no treino, pô, moleque, tu vê que o moleque não comeu. Tu fala, porra, cara, esse moleque não comeu. Aí tu pergunta, aí, cara, pô, tu comeu? Tu tá aí, às vezes no início ele tem vergonha, o cara não fala, entendeu? Então, a gente precisa realmente, dentro do esporte, de gente que acredite no nosso potencial para poder evoluir, né? Porque muitas vezes ele já tem, sabe, ele já está pronto, ele já sabe o que quer, mas ele precisa, como tu falou, né, cara? Você, pô, está vivendo, dá uma aula, consegue pagar a tua inscrição, mas tem muita gente que não consegue ainda, não correu atrás. Exatamente. Então, cara, isso tudo faz a diferença. Por isso que hoje eu bato muito na tecla de que, né, você falou, o campeão ou a competição é a cereja do bolo, né? Aquele momento único ali de testar, né, pô, aquela história de o importante é participar. Não, o importante não é participar. O importante é você se dedicar, dar o teu máximo. Dar o teu melhor. Isso aí. Porque o outro lá vai estar dando o melhor dele. É uma falta de respeito para o outro. Né? Se o teu resultado for positivo, o mérito teu e de quem te ajudou no treinamento. Se o resultado for negativo, tem que abraçar esse resultado, sentar e, cara, onde foi que eu errei? Porque tu tem que ser verdadeiro com você. Aquela hora que tu fala, tipo, pô, e aí, cara, pô, tu dormiu cedo? Aí o cara, dormi. Pô, tu tá... Na verdade, ele não tava dormindo cedo, ele não tava fazendo a dieta certinha, entendeu? Mas o novato acha que engana a gente. Ele tá mentindo para ele mesmo. Então, quando o resultado não acontece, cara, é uma lição. E essa lição tem que ser um aprendizado. Então ele fala, cara, meu irmão, porra, eu menti para mim mesmo, porque eu falo para os meus, eu falo, cara, tu tá mentindo para você mesmo. E é isso que molda, isso é o que mais molda o caráter da pessoa através da luta, porque é como se fosse um processo de autoconhecimento. Quando o cara começa a ter essa visão, aí a coisa tá mudando de uma forma assim, entendeu? O jovem tá se tornando um homem, entendeu? Eu lembro que teve competição que eu fiquei em segundo lugar, perdi a final, e eu tive muito mais satisfação do que competições que eu fui campeão. Mas assim, eu fui campeão, mas eu percebi que eu lutei mal. Sabe? Tipo, dei sorte, o adversário talvez não fosse tão entendeu? Eu caí numa chave ali tranquila. Mas não lutei bem, eu fiquei mal comigo mesmo com aquilo. Eu falei, pô, se eu pego fulano e ciclano, eu não ganhava essa competição. E a competição que eu tive como segundo lugar, não fui campeão. E, cara, eu tava, entendeu? E eu tava muito preparado, porque às vezes você tá treinando muito, mas você poderia estar treinando mais. Então, o alto nível é isso, a alimentação, o descanso. Então, é assim, quando você consegue ter essa cobrança, né? A autocobrança, ela determina muito aonde você quer chegar.
entendeu? Ele se incomoda com a derrota, né? Eu já fui em competições Ou onde até com a vitória quando não é tão merecida. Eu já fui em competições onde o cara perdeu e estava tudo certo, saiu rindo. E eu, pé da vida, porque eu sou um treinador que eu não sou satisfeito com resultado, com derrota, né? Já transmiti muito isso. Eu falo, cara, eu não gosto de perder, entendeu? Mas eu tenho que admitir que o outro foi melhor, né? Porque ali é um jogo. Em algumas vezes eu já falei que o mais difícil no papel de um treinador é que ele tem que lidar com o sonho de terceiros. Ele chega aqui, ele quer ser um campeão e você que vai ser o responsável por isso. Por tornar. E muitas vezes você está dando as ferramentas, ele não está conseguindo absorver e aí você fica naquela, cara, ele não está absorvendo, não vai, né? Mas em contrapartida ele também está te cobrando, né? Ele não está fazendo o papel dele 100%, mas ele te cobra. É isso aí. Né? Coragem, né? O resultado vem, fica puto. Né? Então, cara, isso tudo, você lidar com o sonho do terceiro, quando você é um treinador, que você tá ali responsável, porque quando você é o atleta, você é estrela. Tu ganhou, meu irmão, levanta o braço, muita gente vai falar contigo, legal. Quando você é o treinador, tu tá no backstage, tu tá por fora. A peça principal, ninguém nem lembra mais do treinador. Ele lembra até da equipe. Tu treina onde? Aí, beleza. Mas ele quer ir naquela equipe por causa dos lutadores. Sim. Mesmo, pô, cara, mesmo o treino lá é duro, tem vários. O treino é duro, muito bom. Mas o nome do treinador não é lembrado. E você também, como treinador, a gente como treinador, tem que estar preparado para isso. Porque é um outro momento na vida. Sim. É um momento que você, o atleta, você é reconhecido. Como treinador, você é reconhecido, mas não tanto como você como atleta. Em segundo plano. Você tem que aprender a dar um passo atrás e entender, cara, é ele. Porque quando você entra na fase de treinador e você quer ser mais do que o atleta, isso também pode ser ruim para a tua carreira. Né? Porque você está atropelando, muitas vezes o treinador dá um passo aonde o atleta não está preparado. Né? E ele pode causar uma frustração naquele cara ali, ele não está pronto ainda. Como você falou, o corpo ele tem que estar moldado. Exatamente. Né? Se você vai lutar o no-gi, é uma coisa, se você vai lutar o jiu-jitsu é outra, se você vai lutar o MMA, cara, totalmente diferente. É totalmente diferente. Né? Eu sempre pego, você estava falando do Davi Ramos, o próprio Thiago, lá, a Top Brother. Né? Como eu falei, eu já sou um treinador 50 a mais. Né? Então, assim, resumidamente, a Top Brother, ela surgiu no momento que eu já conheci o Casquinha. Então, eu fui um dos fundadores da Top Brother, do nome Top Brother. Por quê? Porque assim como provavelmente aconteceu lá uma cobrança na equipe, era Casquinha Jiu-Jitsu, né? Carson Grace. Conheci o Carson através do Casquinha, porque o falecido pai do Casquinha, o seu Walter Guimarães, era muito amigo do Carson na história, também fez lutas de vale tudo lá no passado. Eu tive essa oportunidade de conhecer o Carson e o falecido pai do Casquinha, quer dizer, os dois falecidos, né? Conheci os dois ali na Vilela Tavares, no Clube Atlas, né? E aí o Casquinha, começou a me apresentar uma galera para começar a treinar esse pessoal já pensando no Vale Tudo, no MMA. Eu falei, Casquinha, eu tenho uns atletas, você tem uns. Não vai dar certo se ficar a equipe Vander e equipe Casquinha. Entendeu? Eu acho que a gente tem que criar um nome neutro para entender que isso aqui a gente vai abraçar atletas de outros times, porque senão não vai dar certo. Só o cara do Casquinha vai querer treinar ou só o cara comigo, entendeu? E o MMA a gente está vendo que não é isso. Aí na época estava começando Brazilian Top Team, América Top Team, aí tudo que a equipe tinha top alguma coisa. Aí a ideia de Top Brother veio disso, né? Então passei anos ali numa parceria com o Casquinha. Davi Ramos basicamente conheci como adolescente. Tu falou do Ligeirinho teve umas experiências de luta de MMA, eu acabei fazendo os corner dele, fiz parte do treinamento, né? Tipo assim, então muito da evolução de alguns atletas aí, o próprio Nig, que treinava com Casquinha também, né? Que era Carson Grace, mas aparecia para treinar. Então eu tive essa oportunidade de ir fazendo passo a passo, entendeu? Né? Até chegar nos lutadores. Quando eu já eu conheci o Davi como lutador de jiu-jitsu, né?
E depois eu já peguei o Davi, já com uma proposta do MMA, né? A gente começou a fazer um trabalho, porque ele foi lá para Tinogueira, né, treinar com a gente. E lá a gente conseguiu o primeiro contrato dele com o UFC, fiz várias lutas dentro do UFC com ele, tenho contato com ele até hoje, né? Tem um time dele lá, que é a AT, né? Top Brother também junto, lá no Recreio. Mas né, a gente fez várias lutas, acontecia muito isso, que muitas vezes as lutas do Davi venciam uma luta e eu nunca estava satisfeito, porque eu, como treinador, eu nunca puxo sardinha para o meu lado, eu olho o atleta, né? Então eu falava, Davi, tu é grappling, cara, tu não tem que ficar trocando muito golpe com esses caras. Tu tem que mostrar que o teu poder de finalização, os caras têm que ter medo de você no chão. Porque o dia que o cara perder esse medo, vai começar a complicar as coisas. Porque você não tem uma experiência tão grande no striker, você treina muito para aprender, mas não é uma coisa que está dentro de você há muito tempo. Naturalmente. Como o jiu-jitsu. No jiu-jitsu, cara, você bota ali no chão, pô, o cara vai fazer, né, cara? Então... Eu tenho uma... O senhor falou de acreditar, né? A pessoa mostrar ali que, poxa, te dá um valor, como quando jovem, principalmente, isso é muito importante. Eu tenho uma história legal com o Davi, porque nesse camping que ele estava fazendo, no ano de 2014 para 2015, porque a seletiva do ADCC foi em 2015, eu acho, início do ano. Não, então, aí treinava lá o submission com o Thiago, né? Eram poucos que treinavam mesmo, que eram aluno do Thiago que ia direto, entendeu? Tinha o Pé também. Pô, basicamente quem fechava legal era eu e o Pé. Os outros iam, tinha o Creatina também, né? Que tem lá o CT dele hoje. Mas assim, o restante da galera treinava muito voltado pro MMA. Então tinha os treinos de MMA, às vezes estava treinando em outro lugar, a galera que também vinha de longe, vinha de outros lugares do Rio. Então assim, quem treinava já há um bom tempo com o Thiago sem kimono, tinha eu, tinha o Pé, tinha o Creatina, mas eu era o mais leve, né? Então quando treinava com a galera, né, da mais sem kimono, até a galera mais cascuda, mais antiga, já me destacava um pouco, mas por que eles não treinavam? Eu treinava, é a ordem natural das coisas, né? Treinava com o mestre Thiago lá, chave de pé, eu acabei pegando. Thiago entendeu? Treinando. Entendeu? Aí, pô, eu pegava, mano, levinho lá, me embolava, saía no pé também, que nem o mestre Thiago faz, dava o meu jeito lá e conseguia, entendeu? Ter um certo destaque. Aí quando o Davi foi fazer esse camping lá, começando a treinar e tal, e, pô, conversando um dia, ele chegou, pediu meu contato, falou, pô, não, perdão. Na verdade, estava puxando o treino lá, o camping, né? Ele começou aí nesse treino sem kimono, que era o treino do Thiago, para fazer essa preparação. Aí um belo dia eu tô indo moro na Venâncio Ribeiro, ali na Borja Reis, no Engenho de Dentro, morava na época, né? Aí tô subindo e andar de da Cruz toda para entrar lá na Vilela no final, etc. Aí já quase que na esquina da minha casa, um carro passou assim, aí me gritou, me fez um sinal para não deve ser comigo, né? E parou na próxima esquina. E ficou lá me esperando e eu fui andando devagarzinho, que pra mim não era comigo. Aí quando eu vejo assim, pô, era o Davi, que ele tava indo pro treino. Acho que ele vinha, não sei, na época você morava pra Barra, Taquara, eu sei que acho que ele vinha pela linha amarela. E aí passa por ali, sai da 2 da linha amarela, sai na Borja Reis, sobe e vai embora sentido médio. Ele me reconheceu e me deu carona. Aí ele falou, pô, cara, eu tô indo todo dia, pega o meu contato aí, me manda mensagem quando você estiver indo, né? Que eu vou te esperar aqui, pô. Te espero aqui na esquina. Aí, pô, no dia seguinte, eu, lógico que nem mandei, entendeu? Pô, vou mandar mensagem pro cara ficar. E aí, meu irmão, no dia seguinte era ele me mandando mensagem, acorda, não sei o quê, porra, risos, bora treinar, não sei o quê, pô, me estimulando ali. E aí fiquei nessa, entendeu? Eu chegava lá, ele me dava essa carona, ia com ele. Chegando lá, eu reparava que, poxa, ele para mostrar as posições e tal, ele me chamava, entendeu? Fazia as posições comigo, porque ele estava fazendo um campinho dele. Então, ele puxava o treino junto com o mestre Thiago, mas, assim, ele fazia as posições também. Então, eu treinava muito com ele, então, em termos até de posição e técnica. E aquilo ali, para mim, na época, 19, 20 anos, faixa roxa. Nunca tinha tido contato ainda com um atleta como ele, né? Já do nível dele na época, eu não tinha tido esse acesso ainda. Então aquilo ali pra mim, além do técnico, que me agregou muito aquele período, tá treinando com ele, essa questão de, pô, você vê que alguém ali, de alguma forma, aquilo pra mim, eu entendi que, pô, o cara, né, tipo,
viu alguma coisa em mim ali, pô, tem um jiu-jitsu legal, um sem kimono legal, porque ele também é um cara que ele, já na época, lutava muito sem kimono, ia lá pra fora, né, disputar competições sem kimono. Acho que ele teve muita visibilidade também através disso, um caminho mais ou menos nesse sentido, né, de lutar muito sem kimono também, e lá fora já tinha muito evento sem kimono, sem kimono no Gui já estava sendo mais valorizado, digamos assim, né. E aí, cara, isso me agregou muito e o fato também de ver que, assim, as pessoas, né, na época, assim como ele teve esse fato, de alguma forma me via como um cara que, pô, tem um potencial, né, tem uma chance de chegar e ter bons resultados no meio da luta. E, cara, são coisas pequenas que acontecem, por isso que eu tô querendo dizer. Você falou, nosso papel como professor é a importância de ter pessoas que acreditem em você. Lá na Tia Nogueira, passei um bom período lá, 13 anos de lá trabalhando com os irmãos. Porque, na verdade, o time profissional de lá acabou, né? E agora né? Recentemente agora se encontrou, porque semana passada agora teve o UFC no Rio, né? E aí o Minotauro me ligou para estar ajudando ele a organizar um evento que a gente chamou de Fight Week, né? Fight Week Brasil, lá no Velódromo, né? Um evento base voltado para as artes marciais, dando oportunidade para a galera de projeto social, principalmente, né? Aberto a todos, mas principalmente projeto social. A gente fez um evento para atender a 2.500 pessoas, né? Então a gente teve jiu-jitsu, muay thai e o MMA, né? Hoje eu também estou à frente da federação de MMA desportivo, né? Tenho a federação do muay thai que eu sou presidente e estou junto com o Daniel Cabral, que é do jiu-jitsu da Infight, né? Eu tive algumas oportunidades através do Minotauro de estar conhecendo o MMA amador, né? Porque até aí eu sempre trabalhei com o MMA profissional. Davi, o Rodrigo, o Rogério, né? Vários lutadores lá que eram junto lá, do passado, Ligeirinho. Encontrei lá o Chico Melo, pô, que treinou comigo. Pô, Chico Melo, a gente fez algumas lutas de MMA, né, cara? Muita gente treinou comigo, bem lá no início mesmo, lá atrás, né? Acabei encontrando com o Chico levou a equipe dele lá no evento, a gente trocou uma ideia lá. E então aí eu tive essa oportunidade de conhecer o MMA amador, né, cara? E o MMA amador é a base que a gente faz, né? Então, no Brasil antigamente você já fazia luta direto, profissional, né? Pô, lá no Casquinha mesmo, a gente pegava a galera lá, pô, às vezes pegava a galera do jiu-jitsu, treino de taparia. Pô, aí o cara não aguentava, não estava acostumado, pô, o cara só estava acostumado com kimono, né? Chegar lá, tomar um tapão dentro da cara, pô, como é que é, né? O cara não vai, realmente, o cara não voltava mais, ele não estava preparado para aquilo, né? E o MMA amador te dá oportunidade diferente, né? Então, até vendendo um pouquinho o peixe aqui do MMA amador para as equipes, né? Então, o MMA amador, hoje a gente tem luta de crianças a partir de 10 anos de idade. Aí o cara pensa, pô, 10 anos de idade, né? Os moleques vão dar soco na cara? Não. O contato, ele só pode o contato do tronco para baixo. Sim. Então, o soco só pode ir no tronco. A parte de grappling é exatamente como a do jiu-jitsu, né? Então, eu não posso fazer nenhum movimento que a gente chama de manipulação da cervical, né? Então, por exemplo, a guilhotina não é guilhotina, é o triângulo de mão, porque está colocando na axila, então pode. Mas não pode pé, não pode... Aí, conforme ele vai crescendo a idade, vai aumentando. Eu não posso as crianças não podem o grau de empalde no corpo, né? Tá ali batendo no corpo, não pode. Aí aumentou a idade, chegou ali 15 anos de idade, já pode. Aí chegou 17, eu já posso, pô, aí não pode a botinha, né? Nenhum das condições, só pode joelho reto, né? Então, a chave de calcanhar, eu não posso fazer, eu posso fazer a botinha reta, mas eu não posso fazer o calcanhar torcendo para dentro. Então, é um esporte que a gente usa para evoluir, basicamente, de 10 até 17 anos de idade. Basicamente, não pode contato na cabeça, nem joelho, nem chute, né? Não, minto, 17 anos já pode o chute, né? Mas eu não posso o golpe no rosto, né? Então, eu não posso ali. Depois, aí eu entro na fase adulta, aí sim, já entra. As luvinhas, né? Eu uso a caneleira, é uma luvinha de 6 onças. Quer dizer, então a gente vai preparando aquele corpo e aquela mentalidade. Então, hoje a gente já tem lutadores lá com 15 lutas, né? Hoje eu já tenho... Aonde, mestre? Desculpa. Então, o que acontece? Na federação, hoje a gente tem uma federação, tem 4... A gente faz 4 etapas no ano, né?
o convite fica para as equipes de quem quer começar a trabalhar com MMA amador. A gente está fazendo um trabalho educacional, de estar mostrando como é que é a regra, entendeu? Ensinando a regra para aquele treinador que quer começar a colocar. A gente explica muito que às vezes vai o treinador lá do Muay Thai e fala, mas o meu filho de lutador, né? Ele já tem 10 lutas no Muay Thai, pode soco no rosto. Como é que nessa modalidade não pode? Eu falo, porque não pode, a regra é assim, a ideia é a gente preservar. O soco com a luva do Muay Thai é maior, tem um capacete. Imagina uma criança ganhando um golpe forte na cabeça, desde cedo, né? Hoje a gente tem vários estudos sobre as concussões que os atletas sofrem e as consequências sobre isso. Então, existe uma entidade internacional, que é a maior delas, que é a IMAF. Então, eu tive essa experiência de ter ido para Abu Dhabi, Sérvia, fui para o México, Colômbia, né? Eu acabei viajando o mundo dentro dessas competições. Dentro desse currículo eu consegui fazer uma campeã mundial e eu peguei um menino desses que tem essa história de negativa lá do passado, de ter usado droga, de ter um envolvimento narcotráfico, de ter passado por situações. Eu consegui pegar um menino desse, ele ser apresentado para ele, acreditar no trabalho dele, levar ele para estar viajando. A gente fez ele campeão pan-americano. Não foi campeão mundial, porque realmente na categoria do masculino é muito difícil quando você pega um cara lá do Daguestão, Tajiquistão, ou de um país daquele tipo Arábia Saudita, Bahrein, que tem os sheiks, né? E aí o atleta, ele recebe. Então tem um atleta lá que recebe lá $30 mil, ele não está nem pensando em ir para o UFC, mas quando você vê, aquele cara já tem 30 lutas de MMA amador. Então o nível de grappling é um nível muito alto. Não, né? é uma parada muito... Ele já tem uma cultura também, já tem uma em cultura. cima disso aí, né? Então, hoje eu estou à frente dessa batalha, né? Essa Fight Week foi um desses exemplos que a gente fez. A gente conseguiu fazer 120 lutas de MMA amador, aí lá teve o Poatan presente, a Claudinha Gadelha. Ele, será que vai dar certo? Meu irmão, vai ser a melhor categoria. Então, hoje, nosso cartão de visita é a categoria IUF. Por quê? Primeiro porque virou um novo modelo de trabalho. O professor tem regras onde ele consegue colocar e o pai acreditar que aquilo é uma modalidade, né? Então, por exemplo, numa academia como essa aqui, que já tem o jiu-jitsu, já tem o no-gi e tem o muay thai, a criança tem oportunidade de ter várias experiências, né? E você colocar uma aula de MMA, kids ali com regra, não tem contato, no rosto, tu ensina. Quando tu pega, por exemplo, o Chico Melo pegou lá um garotinho dele lá, 10 anos de idade, nunca tinha participado de nenhuma etapa, chegou lá, Wander, é o sonho dele, tu me ajuda aí. Eu fui lá, fiz a inscrição dele, casei uma luta lá com um menino também de 10 anos de idade. O moleque foi lá, deu um toque no corpo aqui, já botou para baixo, quando viu, o moleque saiu no armilagre e finalizou o outro. Quando eu vi, ele já estava sendo entrevistado pelo Minotauro, que o Minotauro estava lá na hora. Aí o Chico Melo, Wander, o pai dele está super feliz, não sei o quê. Quer dizer, é o trabalho de base. A gente construiu algo diferente na vida daquela criança, né? Deu uma oportunidade para ela. Então, no caso, nessa modalidade, né, a gente está conseguindo fazer isso, né? Fala do Minotauro, aí todo mundo sabe, quem é um Minotauro, né? Aí fala do Ayrton Senna, que, né, cara, tu vê que é um grande ídolo, né? Aí no futebol você tem os ídolos do passado, o Pelé, um Zico, mas tem essa nova geração, que é a molecada, o Ronaldinho, quando botou o cabelo do Cascão, todo mundo, botou o cabelo do Cascão. Então você vê o quanto que nós podemos ser um agente motivacional, né? Motivador, um agente transformador para esse público, né? Então eu acho que a gente tem essa capacidade de ser o super-herói dessas crianças, né? De ser o ídolo, né? Hoje, né, reforçando o Dia do Professor, a gente refletir qual é o nosso papel dentro da sociedade, que muitas vezes a gente se sente desvalorizado, né? Porque o trabalho é árduo, né? A gente está aqui um tempo conversando sobre isso, falando um pouco da experiência de cada um. E muitas vezes a gente não tá, e a gente, na grande maioria do assunto, a gente não está falando da gente mesmo. Sim. A gente está falando do que a gente pode fazer pelo outro.
Mas é preciso olhar para a gente também, entendeu? O que é necessário para a gente. Porque, por exemplo, assim como eu sou a pessoa responsável pelo sonho dela, mas eu também tenho os meus sonhos. E muitas vezes eu deixo o meu sonho de lado para estar atuando em prol do outro. Né? Então tem essa coisa, sabe? Esse embate da gente não ser tão valorizado como deveria, em todas as questões. Às vezes a gente está ali, põe uma mensalidade um pouco a mais, aí pô, a gente entende a situação, né, que acontece, mas a gente precisa do nosso valor, até para dar continuidade nesse trabalho, cara, que é um trabalho que é infinito, entendeu? É difícil, é infinito, ele não para, entendeu? É uma linha tênue, né? A gente fica ali se equilibrando entre a nossa valorização como profissional, educador, mas também vendo pelo outro, né? Porque aí você não pode... É uma situação assim, não pode errar. Não né? pode Não pode perder a mão. Não pode perder a mão. Nem contra si mesmo, assim, né? Mas também não... O principal é a gente muitas vezes ficar mais preocupado com os alunos, ficar mais preocupado com as vidas que giram em torno da sua função ali, do que com a gente mesmo, né? Aí tem essa linha tênue aí que é complicado. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem mais dificuldades para lidar com isso. Por conta da cultura. Eu mesmo vim de projeto e eu não pagava. Até minha faixa preta eu não paguei nada, graduação, nada. Então, às vezes, para mim é difícil colocar valor no meu trabalho pelo fato... Tá entendendo? Eu ter sido... um caminho de retribuição. Mas a profissão, ela exige, entendeu? Ela exige. Ela exige isso. Eu falo muito para alguns amigos, cara, que não adianta você querer ajudar o outro se você não tá bem. Tá entendendo? Você primeiro tem que estar bem para depois querer ajudar o outro. Não adianta tu querer abraçar seu aluno se você não tá conseguindo carregar o piano, né? Você tem que estar recebendo bem, você tem que estar sendo bem remunerado, você tem que estar comendo bem, você tem que estar se alimentando bem para você ter uma estrutura mental e física para poder ajudar o outro. Isso serve para filho também, né? Tem muita gente que deixa de realizar seus sonhos para realizar os filhos, tentar realizar o sonho dos filhos. Acaba que não faz nenhum nem outro. Porque às vezes é mais fácil você parar e investir em você, para você estar estruturado, para você, aí sim você poder realizar o sonho do seu filho. Mestrão, o senhor deseja acrescentar mais alguma coisa, fazer mais alguma coisa? Nada, eu só queria agradecer a participação, tá aqui na Fight Zona Norte, né? Agradecer mais uma vez aí o convite, de estar falando um pouco, né? De uma forma mais tranquila, mais relaxada, um bate-papo mais informal. Falar aí resumidamente que a luta são muitas histórias, né, cara? Senão a gente vai ficar aqui 10 horas contando. Aí vai no passado, vai no futuro, né? A gente fica projetando. E é prazeroso. Cara, mas é realmente, pô, agradecer, desejar sucesso para vocês, não só no caminho aí do canal, que vocês estão no projeto de vocês no canal, mas também, pô, na equipe de vocês, na academia. Tem um representante nosso da Fight Strike que tá aqui, né, que é o Tony. Com a gente há 9 anos. Então, cara, eu acho que isso o trabalho né, é aquele trabalho de formiguinha mesmo, né, cara? A gente começa com um time menor, a gente acreditando muito, mas desejando que as pessoas acreditem no nosso potencial, no nosso trabalho. Mas quando eu falo sempre, quando a gente faz as coisas da maneira correta, né, segue um caminho correto na vida, independente de qualquer coisa, eu vou acreditar sempre que o sucesso vai acontecer, né? Eu falo de treinador, a gente fica numa expectativa muito grande, mas se você quer estar na vida de treinador, se você quer ser um treinador, você tem que entender que se você está trabalhando com um atleta, o atleta é a peça principal, né? Ele é que está ali, então você tem que saber conduzir por trás, né? Você saber mostrar o teu valor. A gente estava falando agora na reta final de valores, né? É importante, você falou uma coisa que é importante, a gente tem que estar bem. Muitas vezes a gente está com um problema externo, mas quando entra aqui, a gente não transmite isso, né? Poucas pessoas reconhecem isso. A gente tem um papel muito grande
porque a gente tem uma expectativa de que tudo que a gente está fazendo vai ser valorizado, mas muitas vezes não é. E aí a gente não pode se abalar com isso, a gente tem que seguir. Né? Eu uso sempre isso, cara, quem fez um vai fazer outro. Então, se você fez um campeão mundial e de repente por algum motivo ele saiu, foi para outro time, se você conseguiu fazer um, cara, tu já aprendeu o segredo, tu vai conseguir fazer outro. Né? Por algum motivo ele está saindo, que ele siga o caminho dele, que ele vai embora, né? A luta fica aquela coisa, pô, o cara saiu, Creonte, né, cara? Eu já, lá no meu passado, lá mais novo também, já pensei nisso. Hoje eu falo, cara, você quer ir, tá tudo certo, e pô, segue o teu caminho, mas eu não vou deixar de dormir bem, eu não vou deixar de fazer minhas coisas porque eu perdi aquele atleta, né? Então, eu acho que aquele momento ali, ele aprendeu comigo, eu aprendi com ele, pô, e tá tudo certo, e cada um que segue a sua vida. Então, cara, que vocês tenham aí um caminho de sucesso no time de vocês. Obrigado, mestre, mais uma vez. Seja bem-vindo aí. Eu agradeço. Mestrão, acrescentar alguma coisa? Não, isso, agradecer a presença aí do mestre aí também, né, no nosso espaço, entendeu? Com certeza enriqueceu muito aí a iniciativa do Walter, esse podcast aí que a gente está fazendo aqui na academia. Divulgar o nosso espaço aqui, o nosso centro de treinamento, divulgar o esporte da luta como um todo, né? O jiu-jitsu, o muay thai, o MMA, o boxe, enfim. Que pra gente é o sentido da nossa vida, né? A nossa vida, o nosso trabalho. O Walter é um cara apaixonado pelo jiu-jitsu, né? Tem uma outra profissão também. Mas a paixão dele é essa, né, irmão? É o esporte, é a luta, né? Faz de tudo aqui para que a gente possa divulgar, né, a luta, o jiu-jitsu, o muay thai, enfim, aqui pela região, para que tenha mais pessoas praticando, né? E o principal objetivo, eu sei que não é o financeiro, é realmente essa questão de usar como uma ferramenta de transformação na sociedade, né? E aí, isso é o que a gente tem de mais grandioso, cara, entendeu? No nosso esporte, na nossa profissão. Então é isso, mano. Pô, parabenizar pela iniciativa do podcast também, né? E junto com nosso amigo e aluno lá também, o Gabriel, que tá lá. Gabriel Lanzinho. É isso aí, né? A gente tem a parceria aí com a gente também, meu amigo de adolescência aí, praticamente de infância. Isso é muito legal porque a luta, eu sempre nasci e criado aqui, né? Então tenho muitos amigos, infância, adolescência, que através do jiu-jitsu eu mantive a amizade, eu me tornei mais amigo, porque nem era às vezes aquela pessoa muito próxima, mas conheço desde a adolescência, desde a infância, e se tornou, né, melhores amigos, aí nos tornamos melhores amigos pelo fato de, pô, quero começar a treinar jiu-jitsu, com quem eu vou treinar? Tinha o Douglas lá no projeto, já professor, pô, conheço o Douglas, vou treinar com ele. Então ele aqui que está possibilitando esse podcast hoje, essa história, né? Ele, na verdade, é o grande possibilitador mesmo. Porque toda essa estrutura aqui é graças a ele. Eu sempre tive vontade de fazer várias coisas com relação a vídeo aqui na FZN, mas como eu trabalho já com vídeo, eu fico muito cansado, sabe? De trabalhar com vídeo fora do meu trampo mesmo, dia a dia. E ele que tá me dando esse suporte aqui. Sem ele, isso daqui realmente não seria possível. É isso, galera. Obrigado mais uma vez todo mundo. E vamos que vamos pra dentro. Ossa! Ussa! Uau! Só se mantém aí pra eu fazer